Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos começar hoje com um tema intitulado 5 passos para compreender a Bíblia. Esses passos vão te ajudar a você entender melhor a palavra de Deus, absorver melhor. Então, serão gravados no mínimo 5 áudios. Vamos começar hoje e vamos gravar mais 4. E nós vamos começar fazendo uma analogia com a nossa própria mão, com os dedos da nossa mão. Onde o dedo mindinho, vamos caracterizar ele como o ouvir da palavra de Deus. O dedo anelar, vamos considerar ele como ler a palavra de Deus. O dedo médio, estudar a palavra de Deus. O indicador, memorizar a palavra de Deus. E o polegar, meditar a palavra de Deus. Então, esses 5 passos, quando nós cumprimos esses 5 passos, isso nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus, a ter mais revelação, a ser mais visitado pelo Espírito Santo. Observe que se você quiser pegar algo somente com o dedo mínimo, você não vai conseguir. Você vai precisar pelo menos da ajuda do polegar. Assim é a palavra. Se você somente ouvir a palavra, você não vai conseguir capturar a mensagem, a palavra de Deus, para ficar inserida no seu coração. E se quisermos pegar com bastante firmeza alguma coisa, nós vamos ter que usar todos os nossos dedos. Assim é a palavra de Deus. Temos que ouvir, temos que ler, temos que estudar, temos que memorizar. Memorizar aí eu vou explicar em que sentido. E temos que meditar na palavra de Deus. Se cumprirmos esses 5 passos, nós estaremos pegando a palavra de Deus com mais firmeza e ela vai ser inserida, vai ser escrita nos nossos corações. Então, hoje, nós vamos começar pelo ouvir a palavra de Deus, o dedo mindinho, o dedo mínimo. E eu vou mostrar para você versículos da Bíblia que fundamentam que realmente nós devemos ouvir a palavra de Deus. Esses dedos das mãos, representados por ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar, representam canais pelos quais a palavra de Deus pode fluir até você. Então vamos começar pelo ouvir a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha apostila de estudo. E eu, para ministrar as coisas para vocês, para compartilhar, eu tenho que estudar antes. Então, no momento que eu estudo e compartilho, eu tenho uma absorção muito maior do que somente se eu estiver ouvindo. E vamos começar por Amós 8:11. Um alerta que o Senhor nos dá. Ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a face da terra, não de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos desejar ouvir a palavra de Deus, nós vamos desejar ir ao culto, nós vamos desejar ouvir mensagens gravadas por ministros, pregadores, homens e mulheres de Deus, e vamos ter dificuldade de encontrar, porque o Senhor diz que será escassa a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, mesmo sendo cristãos, acham que a leitura bíblica é muito cansativa, não é verdade? A gente começa a ler, de repente dá sono, a gente não muda de posição para poder esse sono ir embora. Mas quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós ficamos impedidos de descobrir a bênção que existe nela. E essa bênção pode se converter para você, porque você está recebendo esta bênção do seu Criador.
através deste livro tão sábio, deste livro tão maravilhoso que é a Bíblia. E quando nós estamos lendo a Bíblia, acontece uma coisa interessante. As nossas limitações, as nossas origens, nós começamos a conhecer, porque nós vamos estar diante do Criador, diante do Ser perfeito, que vai se revelar a nós. Então nós vamos começar a enxergar como nós somos, comparando como Ele é. Como Ele é um ser perfeito, nós vamos começar a ver as nossas imperfeições. Lendo a Bíblia, nós também podemos ter revelações de como Deus quer conduzir a nossa vida. O que é que Ele quer de nós? Qual será o nosso destino? Ele vai se revelar a você através da leitura da Bíblia, por exemplo, através de ouvir uma mensagem. E nós podemos também aprender, através desse contato íntimo com o Criador, como é viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Como receber esta graça, esta justiça divina e como receber a vida eterna. Então veja que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, meditar, memorizar, vai nos levar a todas essas bênçãos que eu acabei de te falar agora. E o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele tinha um filho na fé, que era Timóteo, e ele deu esse conselho a Timóteo. Ele aconselhou a Timóteo a ser dedicado à leitura da palavra. Porque se ele fizesse isso, ele estava salvando não a si próprio somente, mas também aos seus ouvintes. E ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Medita estas coisas e nelas ser diligentes. Nós temos que meditar na palavra, estudar, receber as revelações e ser diligentes e não negligentes. Porque nós temos ouvintes, você com certeza tem ouvintes, sua família é seu ouvinte, se você é um homem ou mulher de Deus, você tem ouvintes, então precisamos nos aplicar à leitura e sermos diligentes na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ainda fala para Timóteo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Leia 1 Timóteo 4, de 13 a 16. Paulo também exorta a Timóteo, seu filho na fé, a se apresentar diante de Deus aprovado. Aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos uma grande responsabilidade, porque nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovados por Ele, na nossa conduta, nas nossas palavras, na nossa forma de ser, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então esta recomendação que Paulo deu a Timóteo, que você também encontra em 2 Timóteo 2,15, são também recomendações para cada um de nós que estamos seguindo a Cristo. Em 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, Paulo também faz uma exortação. Ele diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Imagine a pessoa olhar para você, te enxergar como uma carta que tem um bom conteúdo. E ele vai começar a ler esta carta, a ler o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo através da sua vida, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Ou seja, é o Espírito Santo que vai escrever a sua palavra no seu coração, não em tábuas de pedra, como foi escrita na lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra,
mas escritas nas tábuas de carne, que é o seu coração. Então medite nessa passagem, 2 Coríntios 3, 2 e 3, e veja, se dedique, seja diligente para cada dia você ser uma carta viva de Deus, onde as pessoas, quando olharem para você, vão conseguir ler o Evangelho de Cristo. Então, essa figura dos 5 dedos da nossa mão pode representar, como eu já disse, canais pelos quais a palavra de Deus pode fluir até você. Seu objetivo deve ser sempre reter a palavra na medida em que você a ouve, na medida que você lê e na medida que você estuda. Temos outra recomendação aqui, bíblica, de João 5,39, que nos diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, as Escrituras testificam de mim. As Escrituras te levam à vida eterna, mas você tem que ter a vivificação do Espírito Santo para que esta unção, para que esta palavra ungida chegue até o seu coração. Então busque ser uma carta viva de Deus para ser lida pelos homens. E assim você vai se tornar um canal da própria palavra viva. Um outro ponto que nós podemos aqui meditar é o seguinte: analisaremos nesse estudo os 5 passos, como eu já falei para vocês, os 5 passos que se deve dar para se alcançar a tão desejada compreensão e revelação da palavra. O desfrute da presença do Senhor, ou seja, a possibilidade de nós desfrutarmos da presença do Senhor e nos apropriarmos da sua mente, da sua natureza, são possíveis, não é algo impossível, mas são possíveis quando o Espírito Santo torna a palavra escrita em palavra viva. E essa palavra viva vai estar em nossos corações, vai estar no nosso espírito. Por isso, o estudo da Bíblia é um dos deveres mais gratificantes, mais precioso e motivador da vida de um cristão. Então, você que está seguindo a Cristo, você que se predispôs a conhecer o Evangelho, use esses 5 passos que nós começamos a refletir agora. Vamos agora entrar de uma forma mais específica no ouvir a palavra, o dedo mindinho. Então, o dedo mínimo representa a nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus. E em Romanos 10, 17, nós lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra certa. Se você ouvir qualquer outra coisa, não vai ser gerada fé, a fé de Cristo em seu coração. Temos que ouvir a palavra de Deus para que essa fé de Cristo seja gerada no nosso coração. De que forma nós podemos ouvir a palavra de Cristo? Quando nós vamos ao culto, se você é uma pessoa assídua no culto, não vai assim uma vez no mês, mas está sempre presente, está sempre atento, você vai ouvir a palavra de Deus, dada por um ministro capacitado e ungido pelo Senhor para ministrar a sua palavra. Então, através do culto, nós ouvimos a palavra de Deus, através de áudios que nós às vezes buscamos no YouTube, de pastores, de ministros confiáveis, que nós conhecemos a conduta, o comportamento. Você pode também ouvir a palavra de Deus através desses áudios. Através de filmes também, né? Tem filmes que procuram retratar determinado evento da Bíblia. Podemos também aprender a ouvir a mensagem que está ali, a mensagem divina que está ali, tendo cuidado sempre de checar com a Bíblia, porque às vezes os filmes distorcem um pouco a verdade. Mas é também um canal. Uma outra forma que você tem
para ouvir a palavra de Deus é conversando com seus irmãos da igreja, por exemplo, em várias ocasiões, em várias oportunidades que surgem. Agora, tente segurar essa palavra somente com o dedo mínimo. Você não vai conseguir. Quando nós só estamos aqui dispostos a somente ouvir, sabe o que é que vai acontecer? Esta palavra vai se perder entre os nossos dedos. Quando nós pedimos ajuda ao polegar, o polegar está na meditação. Nós conseguimos captar alguma coisa, né? Agregar mais esta palavra ao nosso coração, mas nós já estamos usando um outro passo, que é a meditação. Mas se quisermos segurar firmemente a palavra de Deus e esta palavra ficar impregnada no nosso coração, nós temos que usar os 5 dedos da nossa mão, os 5 passos que nós vamos estudar a partir de hoje. Em Atos 17, verso 11 e 12, relata como eram os crentes de Bereia. Eles eram chamados, inclusive, de nobres aprendizes, porque eles não se preocupavam, nem se satisfaziam em somente ouvir a palavra, mas eles iam examinar as Escrituras, para eles terem a sua própria revelação. Porque quando nós examinamos as Escrituras, quando nós ouvimos, a palavra pode não ser revelada a nós, mas quando nós ouvimos e vamos examinar, você pode ter muitas revelações da palavra de Deus. Então eles estavam atentos, não só a ouvir, mas também a examinar as Escrituras e ter suas próprias revelações. Agora, nesses dias de muita agitação, como são os dias de hoje, principalmente quem trabalha fora, fica muito atribulado, uma infinidade de coisas podem nos distrair e nos tirar a atenção. Então é preciso ter muita força de vontade, é preciso ter disciplina, é preciso ter determinação para aprender a ouvir a voz de Deus. E a distinguir esta voz, que você pode ouvir vozes estranhas, você pode ouvir uma voz de uma pessoa que não está tão preocupado em te transmitir a verdade. Ele vai transmitir alguma mentira. O espírito de engano está presente. Então, nós temos que ter este cuidado em ouvir a voz de Deus e distinguir esta voz e reter esta voz. E para nós não perdermos a palavra que ouvimos, nós precisamos ouvir corretamente a palavra. E foi esse o ensino que Jesus deixou na parábola do semeador. Abra sua Bíblia em Mateus 13, de 19 a 23, que aí está a palavra do semeador. É que Jesus nos mostra aqui na palavra, nessa parábola. Ele diz que os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não chegou no seu entendimento, ouviu os seus ouvidos naturais, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E ele diz que essa semente não foi jogada no coração, foi jogada à beira do caminho. Aquela semente que foi lançada num solo rochoso, a condição do seu coração, como um solo rochoso, duro, endurecido, é aquele que ouve a palavra de Deus e recebe a palavra com muita alegria. Mas, devido à falta de profundidade, essa palavra não se enraiza no coração. E aí, diante disso, na primeira situação, na primeira perseguição, no primeiro momento de dificuldade, esta pessoa simplesmente perde aquela palavra. Aquela palavra tem pouca duração no coração daquela pessoa. Então, às vezes, as pessoas se empolgam muito, se alegram, manifestam muita alegria, mas você tem que ver se realmente aquela palavra que ele ouviu criou raízes. Senão ele vai perder aquela palavra. Quando chega a angústia, quando chega a perseguição,
por causa inclusive da palavra, chega a perseguição, ele logo se escandaliza e começa a blasfemar contra Deus, a culpar a Deus. Mas é porque ele não criou raízes. Tem uma outra condição de coração, que é os espinhos. Quando a palavra é semeada entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas ele está tão atarefado, ele está tão cansado do seu trabalho do dia a dia, ele se entrega tanto ao trabalho, que suga todas as energias dele. Então ele ouve a palavra, mas com toda essa situação que ele vive, de fascinação pelo mundo, de excesso de trabalho, essa palavra também não frutifica. Essa palavra é sufocada pelos espinhos e a vida fica infrutífera. Mas tem um tipo de coração que o Senhor chama de boa terra. Aquele coração que é tenro, aquele coração que está amolecido, que está voltado para Jesus, desejando conhecer a sua palavra. Então, quando o semeador vem e semeia esta palavra na boa terra, a pessoa ouve a palavra e compreende. E aí ela se torna uma pessoa frutífera, podendo dar frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Reflita nessa parábola do semeador e busque em você qual é o tipo de coração que você está neste momento. E peça ao Senhor para mudar o seu coração, caso você não esteja tendo essa capacidade de absorver a palavra. Então Jesus deixa claro que saber ouvir corretamente a palavra é o primeiro passo para quem deseja entrar e se estabelecer no reino de Deus. Ele enfatiza essa necessidade do discípulo, ouvir e entender a palavra do reino. Não somente ouvir e entender. Criar raízes, fazer com que essa palavra crie raízes dentro de nós, dentro do nosso coração, para sermos frutíferos. Portanto, saber ouvir a palavra é a primeira coisa que você precisa aprender. Você deve desejar ouvir e compreender a palavra e, através de uma busca mais profunda, fazer com que ela crie raízes. Você sabia que uma pessoa, quando somente ouve a palavra, somente ouve uma palestra, ela esquece normalmente 90% daquilo que ouve? Se você está indo ao culto, pode estar até sendo assídua, mas você não está fazendo outras coisas para você manter a sua atenção, a sua compreensão. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus e horas depois, dias depois, você esquece da palavra de Deus. 90% daquilo que ouve, isso é uma pesquisa científica, nós esquecemos se nós não implementarmos outras medidas. Por exemplo, tomar notas durante a ministração no culto é uma boa prática para você fixar mais a palavra. Você vai refletir na hora de escrever. Tudo isso está servindo para uma assimilação maior da palavra. E é dito que quando nós ouvimos e tomamos nota, essa assimilação é dobrada do que somente se nós ouvirmos a palavra. Em Deuteronômio 28:1, nós lemos: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, veja a recomendação, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, cuidado de guardar, de reter, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o outro conselho que nós vemos nesse estudo é a necessidade de nós fitarmos os olhos e ouvir atentamente. Buscar uma concentração naquele que está ministrando a palavra, porque a nossa mente, ela tem a capacidade de voar, de ir para os lugares longes e voltar, e às vezes você está ali no culto, mas você não está assimilando nada. Mas quando você fita os seus olhos no pregador,
está trazendo a mensagem para você, e você traz cativa a sua mente, se concentra ali no que está sendo dito, você vai ter mais capacidade de ouvir e entender a palavra. Nós temos um exemplo aí de um milagre que aconteceu quando Pedro e João estavam indo para o templo e tinha um mendigo ali na porta do templo que ele implorava por esmola. E Pedro, fitando, veja como Pedro se concentrou no mendigo, juntamente com João disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, receber alguma esmola. Mas ele recebeu um milagre, na verdade. Então, o fitar atentamente, a concentração é muito importante. Quando você estiver no culto, não só ouça, anote, leve um caderno para anotar, que você vai dobrar sua capacidade de assimilar. E se concentre no pregador, se concentre, fite os seus olhos, tenha os seus olhos postos sobre o pregador e o que ele está falando, para que você tenha uma capacidade maior de absorção. Em Isaías 30, 20, nós lemos: você terá muitos mestres que não são vistos na forma física. O maior de todos é o Espírito Santo. Veja João 16, 13. Ele nos guia a toda a verdade. Um dos maiores rompimentos que você pode ter é ser capaz de ouvir e enxergar o que o Espírito Santo quer lhe ensinar. Aquelas palavras que estão sendo ministradas, o Espírito Santo ali, se é uma palavra ungida, ele vai levar até você, mas você precisa estar atento, você precisa estar concentrado, com seus olhos fitos naquela mensagem. Então nós vemos que a palavra que nós estamos ouvindo, ela também deve ser acompanhada por uma fé. Veja o que está em Hebreus 4, 2, 3a. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Eles não tiraram nenhum proveito da palavra, porque não estava acompanhada pela fé. Então, a fé é um ingrediente indispensável para nós também absorvermos a palavra. Porque se você está diante do pregador e você acha que ele não está falando a verdade, que você não conhece o caráter dele, você não conhece realmente a caminhada dele, ele é capaz de transmitir algo do Senhor, pode ser que aconteça isso, mas se você estiver diante de um pregador com um caráter, que tem um caráter desejando servir a Cristo e difundir a sua palavra, você tem que exercer a fé para que o seu coração descrente, se isso acontecer, você não vai aproveitar daquela ministração que você está ouvindo. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro passo, o dedo mínimo, o ouvir a palavra. Leia ouça mais uma vez, reflita em tudo que nós falamos e no próximo culto da sua igreja, coloque em prática tudo isso que nós falamos. A sua absorção vai ser dobrada, ouvindo, anotando, tendo seus olhos fitos na mensagem, se concentrando, levando sua mente cativa até a mensagem, e que Deus lhe abençoe e abençoe a sua casa e a sua família. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!